Você já sentiu que está vivendo sua vida de forma correta, mas não consegue explicar exatamente por quê? Como se houvesse uma confirmação silenciosa, acontecendo em segundo plano, invisível para todos ao redor, mas perfeitamente clara para você. Este vídeo não chegou até você por acaso, e antes de continuar, eu preciso que você faça algo agora mesmo. Vá até os comentários e escreva apenas isto: eu confio no meu caminho. Não pense muito, apenas escreva. Isso vai ativar algo importante enquanto assistimos juntos. Existe um tipo de certeza que não vem de fora, não vem de conquistas visíveis, não vem de validação externa. Ela vem de dentro, como um pulso constante, como uma frequência que você reconhece mesmo sem saber nomear. E o interessante é que a maior parte das pessoas está esperando sinais grandiosos, eventos dramáticos, mudanças radicais. Mas a verdade é que os sinais mais profundos são quase sempre silenciosos. Eles aparecem na forma de pequenos alinhamentos, na forma de clareza repentina, na forma de uma paz que não faz sentido racional, mas que faz todo sentido interno. Você pode estar atravessando um período em que nada parece estar se movendo, nada parece estar mudando, e mesmo assim existe uma sensação estranha de que está tudo certo. Isso não é ingenuidade, não é negação, é reconhecimento. Seu corpo sabe, sua energia sabe. Você está no caminho certo, mesmo que a superfície da sua vida ainda não reflita isso completamente. Muitas pessoas confundem caminho certo com facilidade. Acham que se estão no caminho certo, tudo deveria fluir sem atrito, sem dúvida, sem desconforto. E essa crença cria uma culpa enorme, porque quando você sente incerteza, quando você sente medo, quando você sente cansaço, a mente interpreta isso como evidência de que está fazendo algo errado. Mas esse não é o caso. O caminho certo não é o caminho sem desafios. É o caminho em que os desafios fazem sentido. É o caminho em que você sente que está crescendo, não apenas sobrevivendo. Existe uma diferença brutal entre estar no caminho certo e estar na rota errada, tentando forçar resultados. Na rota errada, você sente resistência constante. Você sente que está empurrando uma porta que não quer abrir. Você sente que está nadando contra a correnteza o tempo todo. E a mente tenta convencer você de que essa resistência é apenas parte do processo, que você precisa ser mais disciplinado, mais forte, mais persistente. Mas às vezes, a resistência não é um teste, é um sinal. É a vida dizendo: esse não é o seu caminho. Quando você está no caminho certo, ainda pode haver esforço, ainda pode haver trabalho, ainda pode haver momentos de confusão. Mas existe uma diferença na qualidade desse esforço. É como remar a favor da correnteza. Você está se movendo, está fazendo força, mas existe uma colaboração invisível acontecendo. Existe um fluxo, e quando você para de forçar e começa a fluir, a vida responde de formas que você não consegue controlar, mas pode reconhecer. Agora, vamos falar sobre o primeiro sinal, e esse sinal é o mais incompreendido de todos, porque na superfície ele parece exatamente o oposto do que você espera. O primeiro sinal de que você está no caminho certo é este: você começa a sentir uma quietude estranha. Não uma quietude de paz completa, mas uma quietude de pausa, como se a vida estivesse segurando a respiração. Como se algo estivesse sendo reorganizado nos bastidores e você ainda não pode ver o que é. E a mente odeia essa quietude. A mente interpreta silêncio como estagnação, interpreta pausa como atraso, mas a verdade é que a quietude é o prelúdio da mudança real. Pense em como uma estrada funciona. Quando você está dirigindo e precisa fazer uma curva importante, o que você faz? Você desacelera, você reduz a velocidade, você presta atenção. E se alguém estivesse observando de fora,
Poderia pensar que você está perdendo tempo, que deveria continuar acelerando, mas você sabe que desacelerar naquele momento não é fraqueza, é inteligência, é preparo, é o movimento certo antes do próximo movimento. Essa quietude que você está sentindo agora não é vazio, é recalibração. Seu sistema interno está ajustando sua frequência, está preparando você para uma versão da realidade que ainda não chegou, mas que já está em formação. E a única coisa que você precisa fazer é não interpretar essa quietude como falha. Não interpretar essa pausa como evidência de que você está fazendo algo errado. Porque se você fizer isso, você vai sair da frequência. Você vai começar a forçar movimento onde o movimento natural ainda não está pronto para acontecer. O segundo sinal é ainda mais sutil, e é este. Você começa a perder o interesse por coisas que antes pareciam importantes. Conversas que antes te prendiam, agora te cansam. Ambientes que antes te energizavam, agora te drenam. Pessoas que antes faziam sentido agora parecem estar em uma frequência diferente da sua. E isso gera culpa, porque a mente diz: você está sendo arrogante, você está sendo frio, você está sendo ingrato. Mas a verdade é que você não está se afastando por julgamento. Você está se afastando por alinhamento. Quando sua frequência muda, sua realidade precisa mudar junto. E a primeira coisa que muda é a sua percepção. Você começa a ver as coisas como elas realmente são, não como você precisava que fossem. Você começa a sentir o que está alinhado com você e o que não está. E isso não é perda, é clareza, é refinamento. É o seu sistema interno eliminando o que não serve mais para onde você está indo. A maior parte das pessoas tenta segurar tudo. Tenta manter todas as conexões, todos os compromissos, todas as versões antigas de si mesmas ativas ao mesmo tempo. E isso cria um arrasto energético enorme. Porque você não pode entrar em uma frequência nova carregando o peso de uma frequência antiga. Você precisa soltar. E soltar não significa rejeitar. Significa reconhecer que algumas coisas cumpriram seu propósito. Algumas pessoas cumpriram seu papel. Alguns caminhos chegaram ao fim. E está tudo bem. O terceiro sinal tem a ver com sincronicidade, mas não do jeito que você pensa, porque a maioria das pessoas espera sincronicidades óbvias, espera números repetidos, coincidências impossíveis, eventos dramáticos que confirmem que está no caminho certo, e essas coisas podem acontecer. Mas o sinal mais profundo de sincronicidade é muito mais simples. É quando você pensa em algo e logo depois aquilo aparece. É quando você precisa de uma resposta e de repente ela surge em uma conversa aleatória. É quando você sente uma vontade inexplicável de fazer algo. E ao fazer, você descobre que aquilo era exatamente o que precisava acontecer. Isso não é sorte. Isso não é coincidência. Isso é alinhamento. Quando você está na frequência certa, a vida começa a responder. Não de forma mágica, não de forma sobrenatural, mas de forma natural. Porque a realidade não é fixa, a realidade é responsiva, ela responde à frequência que você está sustentando. E quando você está no caminho certo, a frequência que você sustenta é a frequência da permissão. Você não está tentando forçar, você não está tentando controlar, você está permitindo. E a vida sabe o que fazer com permissão. Agora, vamos falar sobre algo que quase ninguém menciona. O quarto sinal de que você está no caminho certo é este. Você começa a sentir uma responsabilidade diferente. Não uma responsabilidade pesada do tipo, eu preciso salvar o mundo. Mas uma responsabilidade clara do tipo, eu sei que minha energia importa. Você percebe que a forma como você sustenta seu estado interno afeta diretamente a forma como a realidade se organiza ao seu redor. E isso não é pressão, é poder.
A maior parte das pessoas vive acreditando que é vítima das circunstâncias, acreditando que a vida acontece para elas, não através delas. E quando você começa a perceber que você é o ponto de criação, que você é a frequência que atrai ou repele experiências, tudo muda. Você para de reclamar. Você para de esperar que algo externo mude para que você possa se sentir diferente. Você entende que você muda primeiro e a realidade se reorganiza depois. Isso não significa que você controla tudo, significa que você influencia tudo. Existe uma diferença gigante entre controle e influência. Controle é tentar manipular cada detalhe, cada variável, cada resultado. E isso é exaustão garantida. Influência é sustentar uma frequência clara e permitir que a vida responda. É como sintonizar um rádio. Você não cria a música, você sintoniza a estação. E a música que você ouve depende da frequência que você escolhe. O quinto sinal é o mais poderoso e é o mais difícil de aceitar, porque esse sinal não parece um sinal, parece um problema. O quinto sinal de que você está no caminho certo é este. Você começa a sentir que não sabe de nada. Toda a certeza que você tinha antes começa a desmoronar. Todas as respostas que pareciam sólidas começam a se dissolver. E a mente entra em pânico. Porque a mente adora certeza. A mente adora saber. E quando você entra em um estado de não saber, a mente interpreta isso como perda de controle. Mas a verdade é o oposto. Não saber não é ignorância. É abertura. Quando você sabe demais, você fecha possibilidades. Você limita a realidade ao que você já conhece. E a vida não pode te mostrar nada novo se você já decidiu como tudo funciona. O não saber é o portal. É a fenda através da qual o novo pode entrar. E quando você está no caminho certo, você começa a sentir menos necessidade de ter todas as respostas e mais interesse em fazer as perguntas certas. Isso não significa que você para de confiar em si mesmo. Significa que você confia em uma parte mais profunda de si mesmo, uma parte que não precisa explicar tudo, uma parte que sabe que a vida está sempre te guiando, mesmo quando você não entende como. E essa confiança não é cega, é informada, é baseada em experiência, é baseada em reconhecer que toda vez que você soltou o controle, algo melhor apareceu. Agora, vamos conectar isso com a sua vida prática. Porque tudo isso pode parecer abstrato. Pode parecer bonito, mas distante da realidade do dia a dia. Mas a verdade é que esses sinais aparecem em situações muito concretas. Aparecem na forma como você lida com dinheiro, na forma como você lida com trabalho, na forma como você lida com relacionamentos. E a maior mudança acontece quando você para de tentar forçar resultados e começa a sustentar o estado interno que naturalmente atrai esses resultados. Vamos falar sobre dinheiro, por exemplo. A maior parte das pessoas tenta atrair dinheiro através de ação forçada, através de esforço excessivo, através de estratégias complicadas. E isso pode funcionar até certo ponto, mas eventualmente você bate em um teto, porque você está tentando criar a partir de falta. Você está tentando preencher um vazio, e a vida não responde bem a essa frequência. A vida responde à plenitude. Responde à sensação interna de que você já é suficiente, de que você já tem o que precisa, de que está tudo bem agora. Isso não é pensamento positivo. Isso não é fingir que está tudo bem quando não está. Isso é reconhecer que a sua paz interna não depende de circunstâncias externas. E quando você encontra essa paz, mesmo que a situação externa ainda não tenha mudado, você entra em uma frequência diferente. E nessa frequência, oportunidades aparecem, ideias surgem, caminhos se abrem, não porque você forçou, mas porque você permitiu.
O mesmo vale para relacionamentos. Você não atrai o relacionamento certo tentando ser perfeito. Você atrai o relacionamento certo sendo autêntico. E autenticidade não significa expor tudo. Não significa ser cru ou dramático. Significa estar confortável com quem você é, sem precisar provar nada, sem precisar esconder nada. E quando você está confortável consigo mesmo, as pessoas certas se sentem confortáveis ao seu redor. As pessoas erradas se afastam. E isso não é rejeição, é filtro natural. Agora, vamos falar sobre por que parar de forçar é tão difícil. Porque intelectualmente todo mundo entende que forçar não funciona. Mas emocionalmente é quase impossível soltar. Porque soltar parece desistir, parece preguiça, parece falta de ambição. E a mente diz, se você não forçar, nada vai acontecer. Se você não controlar, tudo vai desmoronar. Mas essa é a voz do medo, não é a voz da verdade. A verdade é que você pode estar comprometido sem estar tenso. Você pode estar focado sem estar rígido. Você pode estar trabalhando sem estar desesperado. E a diferença entre esforço natural e esforço forçado não está na quantidade de ação. Está na qualidade da energia por trás da ação. Quando você age a partir de confiança, a ação é fluida. Quando você age a partir de medo, a ação é travada. E você pode sentir essa diferença no seu corpo. Você pode sentir quando está fluindo e quando está forçando. O problema é que a maioria das pessoas foi condicionada a valorizar o esforço pelo esforço. Foi ensinada que sofrimento é sinal de trabalho duro, que dificuldade é sinal de compromisso. E isso cria uma relação doentia com o processo, porque você começa a acreditar que se algo está fácil, você está fazendo errado. Se algo está fluindo, você está sendo irresponsável. Mas a verdade é que facilidade não é irresponsabilidade, é alinhamento. Quando você está alinhado, as coisas ainda exigem atenção, ainda exigem presença, ainda exigem escolhas conscientes, mas existe uma leveza, existe uma colaboração, e você não precisa convencer ninguém disso. Você só precisa reconhecer quando está sentindo essa leveza e permitir que ela continue. Porque a tendência natural da mente é sabotar qualquer coisa que pareça fácil demais. A mente diz, isso não pode estar certo, deve ter uma pegadinha, mas não tem. Às vezes as coisas simplesmente funcionam, e funcionar não precisa ser complicado. Agora, vamos falar sobre algo que quase nunca é mencionado, e tem a ver com tempo. A maior parte das pessoas está presa na ideia de que o tempo é linear. Que o passado já aconteceu, o futuro ainda não chegou e o presente é apenas um ponto entre os dois. Mas a realidade funciona de forma diferente. A realidade responde à frequência que você sustenta agora. E essa frequência determina qual linha do tempo você está ativando. Pense nisso. Existem infinitas versões da sua vida acontecendo simultaneamente. Versões onde você fez escolhas diferentes, onde eventos diferentes ocorreram, onde resultados diferentes se manifestaram. E você não está preso a nenhuma dessas versões. Você está constantemente escolhendo qual versão você ativa através do estado que você sustenta. Quando você muda seu estado interno, você muda a linha do tempo que você experimenta. Isso não é teoria, isso é mecânica. Isso significa que você não precisa esperar anos para que sua vida mude. Você não precisa passar por um processo longo e doloroso. Você pode mudar agora. E a mudança começa internamente. Começa com a decisão de que você não é mais a pessoa que aceita aquela realidade. Você é a pessoa que vive uma realidade diferente. E quando você faz essa decisão, não como desejo, mas como reconhecimento, a realidade começa a se reorganizar. Mas aqui está o ponto crítico. Antes de a realidade se reorganizar visivelmente, existe um período de silêncio. Existe um período onde nada parece estar acontecendo. E esse é o momento onde a maioria das pessoas desiste.
Porque a mente diz: você está se iludindo, nada mudou, você está apenas fingindo. Mas a verdade é que tudo já mudou, a frequência já mudou, a linha do tempo já mudou, só que a manifestação física ainda está se ajustando. E se você conseguir sustentar o novo estado durante esse período de silêncio, a realidade vai alcançar. Esse é o teste real. Não é a capacidade de visualizar, não é a capacidade de afirmar. É a capacidade de sustentar uma frequência interna, mesmo quando a realidade externa ainda não reflete. É a capacidade de confiar no que você sente, não no que você vê. E quando você desenvolve essa capacidade, você para de ser refém das circunstâncias. Você para de precisar que a vida prove que você está certo antes de se sentir certo. Você se sente certo primeiro, e a vida prova depois. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando você começa a reconhecer esses sinais. Porque reconhecer não é o mesmo que entender. Você pode entender intelectualmente que está no caminho certo e ainda se sentir ansioso, ainda se sentir inseguro, ainda se sentir perdido. E isso é normal, porque a mente sempre vai querer mais provas, sempre vai querer mais certeza, sempre vai querer garantias. Mas o caminho não oferece garantias. O caminho oferece confirmação. E confirmação é diferente de garantia. Garantia é externa. É alguém te dizendo que vai dar certo. É um contrato assinado. É uma evidência visível. Confirmação é interna. É uma sensação de que sim, isso está certo. Mesmo que você não saiba como. Mesmo que você não saiba quando. Você sabe que está certo. E essa confirmação não precisa ser constante. Ela vem em ondas. Vem em momentos de clareza. Vem em pequenos alinhamentos que, quando você olha para trás, fazem todo sentido. E a maior mudança acontece quando você para de esperar confirmação externa e começa a confiar na confirmação interna. Porque a confirmação externa sempre vai estar atrasada. Sempre vai vir depois que você já mudou, e se você esperar por ela, você vai ficar preso no velho ciclo. Você vai ficar esperando a vida mudar para que você possa mudar. Mas a vida não muda assim. Você muda primeiro, e a vida a acompanha. Isso não significa que você ignora a realidade. Não significa que você finge que problemas não existem. Significa que você não deixa que a realidade atual defina sua frequência. Você permite que sua frequência defina a próxima realidade. E existe uma inteligência nisso. Existe uma responsabilidade nisso. Porque você está reconhecendo que você não é vítima. Você é criador. E criador não no sentido de que você controla tudo, mas no sentido de que você influencia tudo através do estado que você sustenta. Agora, vamos integrar tudo isso, porque se você está assistindo até aqui, você já reconheceu alguma coisa, você já sentiu alguma ressonância, e isso não é casual. Você está aqui porque uma parte de você sabe que está pronta para operar de forma diferente. Está pronta para parar de forçar e começar a fluir. Está pronta para parar de duvidar e começar a confiar. E essa prontidão não é algo que você cria, é algo que você reconhece. Você não precisa se tornar alguém diferente. Você precisa lembrar quem você sempre foi. Você precisa lembrar que você não está aprendendo algo novo. Você está desaprendendo algo falso. Você está soltando a ideia de que você precisa lutar pela vida. Você está abraçando a ideia de que a vida está colaborando com você. E essa colaboração não é fantasia. É mecânica. É como a realidade funciona quando você para de resistir. E a resistência não é sempre óbvia. Às vezes, você acha que está confiando, mas está apenas esperando. Está esperando que algo externo mude para que você possa relaxar. Mas relaxar não é consequência. Relaxar é causa. Você relaxa primeiro. Você confia primeiro. Você se sente pleno primeiro. E então,
a realidade se reorganiza para refletir essa plenitude. Isso não acontece da noite para o dia, não acontece de forma linear, mas acontece. E quanto mais você pratica sustentar a frequência certa, mais rápido a realidade responde. E praticar não significa fazer algo complicado. Praticar significa reconhecer quando você está forçando e escolher soltar. Reconhecer quando você está duvidando e escolher confiar. Reconhecer quando você está preso no medo e escolher voltar para a presença. E presença é a chave, porque tudo o que você precisa existe agora, não no futuro, não quando você alcançar algum objetivo. Agora. A paz que você procura existe agora. A clareza que você procura existe agora. A versão de você que você quer ser já existe agora. Você só precisa parar de procurar fora e começar a reconhecer dentro. E quando você faz isso, algo muda. Não de forma dramática, não de forma explosiva, mas de forma profunda. Você começa a sentir que está em casa, não em um lugar físico, mas em um estado interno. E esse estado é o caminho certo, não porque alguém disse, não porque algum livro confirmou, mas porque você reconhece, você sente, você sabe. E esse saber não precisa de explicação, não precisa de justificativa, ele simplesmente é. E quando você se permite habitar esse saber, sem tentar traduzi-lo, sem tentar prová-lo, você entra em uma frequência onde a vida se torna mais simples, não mais fácil necessariamente, mas mais clara, mais alinhada, mais verdadeira. E a verdade é que você já sabe disso tudo. Você sempre soube. Este vídeo não está te ensinando nada. Está apenas lembrando você do que você já sabe. Está criando espaço para que você reconheça o que sempre esteve aqui. E esse reconhecimento é o sinal mais poderoso de todos. Não os 5 sinais que eu mencionei, mas o sinal de que você está pronto para lembrar, pronto para confiar, pronto para viver a partir de uma frequência que você sempre teve acesso, mas que talvez tenha esquecido. E agora, você tem uma escolha. Você pode voltar para o velho padrão. Pode voltar para a dúvida, para o esforço forçado, para a espera de provas externas. Ou você pode escolher sustentar o que você sentiu aqui. Pode escolher reconhecer que você está no caminho certo, mesmo que a evidência ainda não esteja totalmente visível. Pode escolher confiar no processo, mesmo que a mente queira controlar. E essa escolha não é única, é contínua, é diária, é momento a momento. Mas existe algo que pode ajudar você nesse processo, porque uma coisa é sentir essa clareza assistindo um vídeo, outra coisa é sustentar essa clareza no dia a dia. Quando a vida volta a ficar barulhenta, quando as dúvidas voltam, quando a mente começa a questionar tudo de novo. E para isso, eu criei o Caderno de Cocriação e Gratidão. Nele, você vai encontrar o passo a passo prático da técnica que eu mencionei aqui. Não é teoria, não é conceito, é aplicação. É um guia para você reorganizar sua frequência diariamente, de forma simples, sem complicação, sem rituais elaborados. É uma ferramenta para você sustentar o estado interno que atrai a realidade que você quer viver. E o link está disponível agora. Se isso fizer sentido para você, se você sentir que está pronto para ir além do conceito e entrar na prática, clique e comece agora. Não amanhã, não quando você tiver mais certeza. Agora. Porque agora é quando a mudança acontece. E se este conteúdo ressoou com você, se algo aqui tocou algo verdadeiro, eu te convido a se inscrever no canal, a se tornar membro por um valor simbólico, para que possamos continuar criando conteúdos que fazem diferença real. E se fizer sentido para você, se você sentir que este trabalho merece apoio, ajude o canal com a quantia que fizer sentido para você. Gratidão. Este conteúdo foi desenvolvido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, utilizadas como recurso criativo e organizacional,
mantendo a curadoria humana em todo o processo. O caminho está aberto. Você já está nele. Agora é só reconhecer.